Ele morreu e foi substituído por um sósia? E se esse é o sósia, como o verdadeiro Paul McCartney morreu? E quais são as supostas pistas nas capas e nas músicas? Gostou do bigode? É, de verdade. E um pouquinho pintado. A costura ficou um pouco torta, né? Mas eu não sou profissional, tanto faz. Perdi a prática. Fiz a do Jorge também. Eu acho que ele gostou. Mas enfim, de onde surgiu essa teoria de que o Paul McCartney morreu e foi substituído por um sósia, que até hoje finge ser ele? Pois é, esse lance de sósia não surgiu com a Avril Lavigne. Até nisso, os Beatles foram os primeiros. Tá, tô brincando, eu não sou daquele tipo de... Eu não vou ser daquele tipo de fã chato que fala, os Beatles inventaram tudo. Mas inventaram mesmo. Mas diferente da Avril Lavigne, esse daqui é bem mais interessante. Enfim, do começo. 9 de novembro de 1966, lá pelas 5 da manhã, supostamente, Paul McCartney teria sofrido um acidente de carro e teria morrido. E para não ter que dar essa notícia pros fãs ou perderem público por colocarem outro baixista no lugar, a gravadora teria ido até um concurso de sósias de Paul McCartney e encontrado William Campbell, também conhecido como Billy Shears. Então esse Billy Shears teria feito uma plástica para poder ficar mais parecido com o Paul e teria aprendido a tocar baixo para canhoto, sendo que ele é destro. Segundo a própria teoria, para os fãs não repararem muito naquele Paul McCartney da 25 de março, esse teria sido um dos motivos para os Beatles pararem com os shows e turnês. Parar e nunca mais voltar, no caso. Mas os Beatles começaram a colocar pistas de que o verdadeiro Paul McCartney morreu, que aquele cara ali era um impostor. Começando pela faixa título do Sgt. Pepper's, onde eles apresentam esse sósia, Billy Shears. So let me introduce to you the one and only Billy Shears. Se colocar um espelho no bumbo ali no Lonely Hearts, forma a frase One He Die, aquele que morreu. A vibe dessa capa é como se fosse um velório. O baixo do Paul McCartney feito de flores virado pra esquerda, já que ele era canhoto, como se fosse o seu velório. Fora que esse Paul McCartney aí é o único que tá segurando um instrumento preto. Na contracapa, o Paul McCartney é o único que tá de costas e o George Harrison tá apontando pra parte de uma letra que diz justamente 5 da manhã, que seria o horário que o Paul McCartney teria morrido. John Lennon cantando no final de Strawberry Fields I Buried Paul, eu enterrei Paul. Na capa do Abbey Road, o Paul é o único que tá descalço. Os mortos eram enterrados descalços, com um cigarro na mão direita, sendo que ele era canhoto. Se reparar na roupa de cada um, é como se John Lennon fosse Deus, ou a divindade, Ringo, o agente funerário, Paul, o cadáver e George, o coveiro. Paul é o único de olhos fechados. A placa do Fusca atrás tem um LMW, que seria de Linda McCartney Window, que era a Linda McCartney, esposa do Paul, e seria tipo Linda McCartney viúva. E embaixo tem um 28 if, 28 se, que seria tipo a idade que o Paul McCartney teria se tivesse vivo. 28 anos se tivesse vivo. Só que tá errado, ele não teria 28 anos nessa época, então um furo aí. Ainda não se convenceu? Então por que no clipe de Your Mother Should Know, todos os Beatles estão de branco com um cravo vermelho e o Paul é o único que tá com um preto, luto? Sabe por que não existe flor preta? Fato é que isso é tudo mentira. É, eu já tava te convencendo, né? Admite. Fato é que Paul McCartney realmente sofreu um acidente, mas foi 26 de dezembro de 1965. E ele ficou vivo, mas ficou todo arrebentado, coitado, ó. E a boca dele ficou rasgada. E você pode ver no clipe de Paperback Writer e Rain, que ele tava com cicatriz no lábio e o dente quebrado. Inclusive, primeiro videoclipe da história. Rende até outro vídeo. You manage something like that because it was a global rumor and... Yeah. I mean, you know, I just laughed at it and knew it was just because of the fame and the craziness. There's an American DJ, so you guys are to blame. Yeah. Not you personally, but... No, the thing is, you know, I just laughed it off, but it was a little bit strange because people did start looking at me like... Right. Is it him? Yeah. Or a very good double? Well, that was the idea. That was the other part of it, that there was a guy who looked like you taking your place. Tudo que eu comentei sobre a capa do Sgt. Pepper's é puramente bobagem. É querer procurar fio de cabelo na cabeça do Gilvan Moura. Tô brincando, eu sou fã dele, eu quero que ele me note. Me note, Gilvan Moura. Me leve para Liverpool. Quero receber a bênção dos dois canais que eu tanto assisto aqui no YouTube, que é o Hugo da Música e o Gilvan Moura. Me deem sua bênção, para eu saber se eu tô fazendo aqui um trabalho competente também. O John Lennon não tava falando I buried Paul, e sim cranberry sauce. Não sei se tá certo. Cranberry sauce.
Billy Shears é na verdade o nome que o Ringo usa no disco, já que o conceito do álbum é que eles são uma banda fictícia com outros nomes e tal. O Paul nesse clipe é o único usando um cravo preto porque não tinha outro vermelho, já que o próprio Paul era quem tava dirigindo esse videoclipe. Então quando chegaram com os cravos ali, cada um pegou o seu, aí quando o Paul foi ver, sobrou o preto pra ele. É isso aí, né? Por que não existe flor preta? Ai, que sem graça, moleque chato. E o Paul só tá descalço nessa capa porque antes ele tava de chinelo. Um calor infernal, todos de terno, atravessando a rua. Entre uma foto e outra, o Paul acendeu um cigarro. Deve ter percebido que aquela chinela que ele tava usando era horrível. Chutou a chinela de lado e atravessou a rua descalço. E assim a história se fez. Repara que toda referência que você for ver da capa do Abbey Road, sempre tem que ter o Fusca no fundo e um dos personagens descalços. E sim, esse é o próprio Paul McCartney, só que aquele só tava disfarçado pra poder tirar umas férias sem ser reconhecido. Quando ele viajou com o Mal Evans pra África. Qual lugar da África? Eu esqueci de anotar no roteiro, eu sou ruim na pesquisa. Tava tentando ganhar vocês com a roupa, tipo, roupa, olha só, estou caracterizado, pá, não sei o quê. Aí na hora de fazer a pesquisa, esse relaxo. Mas enfim, ele tava disfarçado pra poder viajar pra África. Vamos fingir que a África é um país só. Enfim, aparentemente, o homem tá vivo. Inclusive que tem um canal que fez um trailer pra um filme falso, cuja premissa é Paul McCartney morreu e os outros Beatles acabam conhecendo esse tal Billy Shears. E eu recomendo vocês verem, eu vou colocar o link aí na descrição, o trailer é bem engraçado, vale a pena, é que faz tempo que eu vi, mas vale a pena. It's over. I'm done with all of you. I received an invitation. The universe never makes mistakes, John. I'm a shepherd. You do, one of those. Muito obrigado a 4Chair Tales. Fez uma arte muito da hora minha, fez com o meu look do cascão de boina. Eu não sei o que é aquela roupa lá, mas vocês gostaram. E também fez eu com a roupinha completa de quando eu fui ver Michael. É um filme que foi feito apenas para agradar os fãs do Michael Jackson, inclusive os bobalhões que vão no cinema vestidos de Michael Jackson. Muito obrigado, Darien, que fez eu bem bonitão, daquela minha foto do Insta. Segue lá. A Yumi, que me fez de um jeito meio peculiar. Eu diria até que parece o Michael Jackson. Pior que vendo agora, mano, eu não tinha reparado, mano. A galera vai falar que eu pareço o Prince. Geral fica falando no Instagram e no TikTok que eu pareço o Prince branco. Ah, o Prince, parece o Prince branco. Ah, o Prince, é o Prince. Toda vez que eu uso uma roupa roxa. Aí o imbecil vai... já tô até vendo. Enfim, Prince é da hora, então pode me comparar com ele à vontade. A Malu Luiza fez eu e o Jorge de uma maneira muito fofinha. Nós dois de lacinho. Mas por que o Jorge tá chorando? Ele é um cara tão alegre. E Ju, finalmente 20 vídeos! Olha só que maravilha! Pra comemorar isso, eu tenho aqui um whisky do John Lennon. Meu irmão comprou um whisky do John Lennon, que ele inclusive já bebeu muito. Ele é meio alcoólatra, igual meu pai, que Deus o tenha. E só tem exatamente um gole aqui, o golinho do santo. Olha lá, dá um gatilhozinho de tosse. Que brisa! Mais um. Caralho. Pai, você fazer isso parecer tão fácil. Tem um pouquinho ainda, foda-se. Vai se fuder, mano. O que foi? Os Beatles fumavam, bicho. Eu tenho que entrar no personagem. Só pra tirar o gosto da cachaça, seu Zé. Hoje pode, eu tô comemorando. Enfim, beijo pro Léo. É um conhecido meu que gostava de Beatles. Não sei se ele gosta mais ou se ele me assiste, enfim. Acho que eu não tenho mais muito a dizer. Muito obrigado aí por ter assistido até o final. Se inscreve, me ajuda a monetizar no YouTube. Eu preciso de dinheiro. Drogas custam caro. Quero muito poder trocar de câmera, poder melhorar a qualidade dos vídeos, da edição, do roteiro. Preciso da ajuda de vocês. Dá um like aí, engaje o vídeo, compartilha. Enfim, beijo pra sua prima.